são fundamentalmente esses três mecanismos que a CLT, que o direito do trabalho estabelece no sentido de proteção às verbas rescisórias, e aí é preciso que se faça uma reflexão sobre a aplicação desses mecanismos no âmbito da administração pública. Muito bem. Então, em primeiro lugar, quanto ao procedimento de homologação. O decreto 779 corresponde a um diploma normativo que vai tratar fundamentalmente das prerrogativas da Fazenda Pública no processo do trabalho. Mas nós temos lá uma regra que tem contornos de direito material, que é a regra que dispensa a administração pública de homologação do termo de rescisão do contrato de trabalho. Aliás, esta regra é compatível com a ideia de que os atos administrativos têm uma presunção de legitimidade. Então, primeira regra fundamental envolve a ideia de que a homologação, a administração é dispensada da homologação. Muito bem. E quanto às sanções? Primeiro, quanto à multa do 477, a pergunta é, a administração paga a multa do 477? Primeiro é preciso que você compreenda, se você ainda não sabe, o sentido da multa do 477. O artigo 477 da CLT tem uma sanção devida para o caso de não pagamento das verbas rescisórias ou para o pagamento de forma incorreta ou fora do prazo. Aliás, houve um debate por muito tempo jurisprudencial no sentido de saber se a multa do 477 seria devida nas situações em que há uma significativa incontrovérsia acerca de serem devidas ou não as verbas rescisórias. Existem situações, por exemplo, uma situação de justa causa, ou uma situação que se discute a existência ou não do vínculo de emprego, na qual pode haver uma significativa controvérsia a respeito de serem devidas ou não as verbas rescisórias. O TST, no primeiro momento, entendia, por meio da orientação jurisprudencial 351 da SDI1, que não era devida a multa do 477, e no segundo semestre de 2009, o TST reavaliou a sua jurisprudência e cancelou a OJ 351, passando a entender que a multa do 477 é devida sempre, em qualquer situação, objetivamente considerada em que as verbas rescisórias não foram pagas de maneira indevida ou fora do prazo, independente da existência ou não de incontrovérsia sobre a obrigação. Portanto, essa é a hipótese de incidência da multa do 477. E a pergunta que precisamos fazer é, mas afinal, a multa do 477 se aplica à Fazenda Pública? E por que temos que refletir e pensar nessa pergunta? Muitos sustentavam, na verdade, a tese de que o 477 não seria aplicável à Fazenda Pública. O TST entende, por exemplo, que o 477 não se aplica à massa falida. E aí muitos, até adotando um raciocínio semelhante, diziam, olha, a administração não tem liberdade para dispor de seus recursos. Nós temos procedimentos para a execução da despesa pública. De modo que a administração não pode chegar lá, tirar o dinheiro do caixa e pagar uma rescisão como se fosse uma empresa qualquer. Essa era a tese. Muito bem, o TST entendeu que essa tese, o TST entendeu que prerrogativas da Fazenda Pública e da administração não comportam interpretação extensiva, deve haver previsão legal específica, e como não há hipótese legal de exclusão da multa do 477 para a administração pública, o TST entendeu, por meio da OJ 238, o TST entendeu ser devida a aplicação da multa do artigo 477 para a administração pública. Um outro mecanismo envolve a multa do artigo 467 da CLT para a administração pública. Havia um longo debate a respeito da multa do 467 para a administração pública. E a tese que sustentava de inaplicabilidade era no sentido de que a administração não poderia dispor de recursos públicos em juízo como um particular qualquer. Na verdade, é preciso que você entenda, em primeiro lugar, que a multa do 467, quando é que ela é devida? A multa do 467 é devida quando, ajuizada a ação, ou seja, já estamos na fase judicial, as verbas decisórias são incontroversas,
não há dúvida acerca de serem devidas as verbas rescisórias e o empregador não paga na primeira audiência. Ou seja, se as verbas rescisórias são incontroversas, ajuizada a ação, e não são pagas na primeira audiência, o empregador paga uma multa correspondente a 50% dessas mesmas verbas rescisórias incontroversas. Essa é a sanção prevista no artigo 467 da CLT. De modo que muitos sustentavam a tese de que não seria devido à fazenda pública. Por quê? Porque a fazenda pública tem um procedimento específico de execução. De execução, por um lado, no âmbito processual e também de execução do gasto público. Então, a tese é, olha, a administração pública não pode chegar lá na audiência e pagar as verbas rescisórias como se fosse um particular qualquer. Essa era a tese que havia. Outros vão dizer, não, da mesma forma que o TST havia adotado com a multa do 477 por meio da OJ 238 da SDI1, não há previsão legal específica e de modo que também haveria a incidência. Muito bem. Este debate foi equacionado a partir do momento que se estabeleceu uma nova redação do artigo 467, inserindo um parágrafo único, que de maneira expressa excluiu a incidência da sanção do artigo 467 para a fazenda pública, envolvendo aí a administração direta, autarquias e fundações. Alguma dúvida até o momento? Professor, o artigo 467 se aplica à fazenda pública nos casos de terceirização? Muito bem, Tânia. Esta pergunta é fundamental e eu diria é um dos grandes debates do momento acerca do alcance do artigo 467 no âmbito da administração pública, no âmbito da fazenda pública. A grande questão é se a administração pública está sendo demandada, se o Estado está sendo demandado em juízo na condição de tomador de serviço e não na condição de empregador, é devida a multa do artigo 467 da CLT? Você poderia estar refletindo nesse momento. Bem, se o parágrafo único excluiu, não faria sentido. Porém, a tese contrária, que vai defender a incidência da multa do artigo 467 para a administração, quando figura como tomadora na terceirização, é no sentido de que o parágrafo único exclui o 467 quando a administração é empregadora. Agora, quando a administração pública for tomadora, se sujeitaria a incidência do 467. Por quê? Porque, na verdade, na terceirização, a administração ela não paga 467 enquanto devedora principal. Ela paga o 467 enquanto alguém que está pagando tudo aquilo que outro devedor principal, leia-se prestador, deveria pagar e não pagou. Ou seja, ela não pagará o 467, a multa do 467, como devedora principal, como sujeito passivo da multa, em si como responsável subsidiária por tudo aquilo que o prestador foi condenado a pagar e não pagou. Este é o fundamento da tese que vai sustentar a inaplicabilidade do parágrafo único do 467 nos casos de terceirização. Não temos ainda um posicionamento jurisprudencial do TST sobre essa matéria, mas eu arriscaria e ousaria dizer que, se nós analisarmos a tese adotada na orientação jurisprudencial 382, que enfrentou o debate a respeito dos juros, no sentido de entender que na terceirização os juros não seria de 0,5%, adotando a tese de que ele seria de 1%, se fizermos uma reflexão em cima dessa tese e trouxermos essa compreensão para o caso da multa do 467, a conclusão que iremos chegar é no sentido de que, efetivamente, a administração deve responder na terceirização pelo 467. Não enquanto devedora principal, mas enquanto responsável subsidiária por tudo aquilo que o prestador foi condenado. Muito bem, com isso, nós terminamos a nossa aula, que trata dos aspectos relacionados à extinção do contrato de trabalho no âmbito da administração pública,
no âmbito do regime de emprego público. Nós vimos, em primeiro lugar, aspectos relacionados à existência ou não de estabilidade, a estabilidade do artigo 41 da Constituição para o empregado público. Vimos que o TST tem separado, como vem fazendo, em todas as outras situações de conflito do direito do trabalho com o direito administrativo, o TST vem dando um tratamento no sentido de assegurar a estabilidade para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, já para os empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista, permitindo a dispensa imotivada. Vimos os aspectos relacionados aos mecanismos de proteção das verbas rescisórias, mais especificamente as regras relacionadas às sanções, à homologação, à sanção do 477 e do artigo 467. Espero que você tenha compreendido um pouco mais as peculiaridades relacionadas à aplicação do direito do trabalho à administração pública, principalmente quanto à extinção do contrato de trabalho. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse e outros assuntos correspondentes à aplicação do direito do trabalho à administração pública, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode assistir o curso completo, não apenas essa aula, como as outras aulas que tratam do regime de emprego público, no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br e também no canal da TV Justiça no YouTube. Espero que essas informações tenham sido relevantes, agradeço a sua atenção, agradeço a atenção dos alunos aqui presentes e nos vemos na próxima aula em que será abordado o direito coletivo do trabalho aplicado à administração pública. Obrigado.